Título do livro: Palavras do Infinito. Autor: Francisco Cândido Xavier. Judas Iscariotes. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus. Não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, a única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma de vitória. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica
como a que fez mais tarde Constantino I o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão na minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos. Infinita é sua misericórdia, não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando um mar morto. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo a 19 de abril de 1935. Aos que ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. Antigamente eu escrevia nas sombras para os que se conservavam nas claridades da vida. Hoje escrevo na luz branca da espiritualidade para quantos ainda se acham mergulhados nas sombras do mundo. Quero crer, porém, que tão dura tarefa me foi imposta nas mansões da morte, como esquisita penitência ao meu bom gosto de homem que colheu quanto pôde dos frutos saborosos na árvore paradisíaca dos nossos primeiros pais, segundo as Escrituras. Contudo, não desejo imitar aquele velho Tiresias que, à força de proferir alvitres e sentenças, conquistou dos deuses o dom divinatório em troca dos preciosos dons da vista. Por essa razão, meu pensamento não se manifesta entre vocês, que aqui acorreram para ouvi-lo, como daquelas entidades batedoras, que em Hydesville, na América do Norte, por intermédio das irmãs Fox, viviam nos primórdios do espiritismo, contando histórias e dando respostas surpreendentes com as suas pancadas ruidosas e alegres. Devo também esclarecer ao sentimento de curiosidade que os tangeu até aqui, que não estou exercendo ilegalmente a medicina como a grande parte dos defuntos, os quais, hoje em dia, vivem diagnosticando e receitando mesinhas e águas milagrosas para os enfermos.
Nem tampouco na minha qualidade de repórter falecido, entre aspas, sou portador de alguma mensagem sensacional dos parédoros comunistas que já se foram dessa vida para melhor, êmulos dos Lenin, dos Kropotkin, cujos cérebros a esta hora devem estar transbordando teorias momentosas para um instante amargo que o mundo está vivendo. O objetivo das minhas palavras póstumas é somente demonstrar o homem, desencarnado e a imortalidade dos seus atributos. O fato é que vocês não me viram. Mas contem lá fora que enxergaram o médium. Não afirmam que ele se parece com Mahatma Gandhi em virtude de faltar uma tanga, uma cabra e a experiência anosa do líder nacionalista da Índia, mas historiem com sinceridade o caso das suas roupas remendadas e tristes de proletário e da sua pobreza limpa e honesta que ainda por este mundo, arrastando tamancos para a remissão das suas faltas nas anteriores encarnações. Quanto a mim, digam que eu estava por trás do véu de Ísis. Mesmo assim, na minha condição de intangibilidade, não me furta o desejo de lhes contar algo a respeito desta outra vida para onde todos têm de regressar. Se não estou nos infernos de que fala a teologia dos cristãos, não me acho no 7º paraíso de Maomé. Não sei contar as minhas aperturas na amarga perspectiva do completo abandono em que me encontrei, logo após abrir os meus olhos no reino extravagante da morte. Afigurou-se-me que eu ia diretamente consignado ao Alqueronte, cujas águas amargosas deveria transpor como as sombras para nunca mais voltar, porque não cheguei a presenciar nenhuma luta entre São Gabriel e os demônios, com as suas balanças trágicas pela posse da minha alma. Passados, porém, os primeiros instantes de inusitado receio, divisei a figura miúda e simples do meu tio Antoninho, que me recebeu nos seus braços carinhosos de santo, em companhia, pois, de afeições ternas no recanto fabuloso, que a minha temporária morada ainda estou com aparvalhado entre todos os fenômenos da sobrevivência. Ainda não cheguei a encontrar os sóis maravilhosos, as esferas, os mundos cometários, portentos celestes que descreve Flammarion na sua pluralidade dos mundos. Para o meu espírito, a lua ainda prossegue na sua carreira como esfinge eterna do espaço, embuçada no seu burel de freira morta. Uma saudade doida e uma ânsia sem termo fazem um turbilhão no meu cérebro. É a vontade de rever no reino das sombras o meu pai e a minha irmã. Ainda não pude fazê-lo, mas em um movimento de maravilhosa retrospecção pude volver à minha infância na Miritiba longínqua. Revi as suas velhas ruas semi-arruinadas pelas águas do Piriá e pelas areias implacáveis. Revi os dias que se foram e senti novamente a alma expansiva do meu pai como um galho forte e alegre do tronco robusto dos veras à minha frente nos quadros vivos da memória. Abracei a minha irmãzinha inesquecida, que era em nossa casa modesta, como um anjo pequenino da Assunção de Murilo, que se tivesse corporificado de uma hora para outra sobre as lamas da terra. Descansei à sombra das árvores largas e fartas, escutando ainda as violas caboclas repenicando sambas da gente das praias nortistas e que tão bem ficaram arquivadas na poesia encantadora e simples de Juvenal Galeno. Da Miritiba distante, transportei-me a Parnaíba, onde vibrei com meu grande mundo liliputiano. Em espírito, contemplei com a minha mãe as folhas enceivadas do meu cajueiro derramando-se na terra, entre as harmonias do canto choroso das rolas morenas dos recantos distantes da minha terra. De almas entrelaçadas, contemplei o vulto de marfim antigo daquela santa que, como um anjo, espalmou muitas vezes sobre o meu espírito cansado as suas asas brancas. Beijei-lhe as mãos encarquilhadas, genuflexo, e segurei as contas do seu rosário e as contas miúdas e claras que corriam furtivamente dos seus olhos, acompanhando a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus. De cada vez que o meu olhar se espraia tristemente sobre a superfície do mundo, volvo a minha alma aos firmamentos,
tomada de espanto e de assombro. Ainda há pouco, nas minhas surpresas de recém-desencarnado, encontrei na existência dos espaços, onde não se contam as horas, uma figura de velho, um espírito ancião em cujo coração milenário presumo refugiadas todas as experiências. Longas barbas de neve, olhando trasudando piedade infinita e infinita doçura. Da sua fisionomia de doutor da lei, nos tempos apostólicos, irradiava-se uma corrente de profunda simpatia. Mestre, disse Leão na falta de outro nome, que podemos fazer para melhorar a situação do orbe terreno? O espetáculo do mundo me desola e espanta. A família parece que se dissolve. O ar está balançando como os frutos podres na iminência de cair. A civilização, com seus numerosos séculos de leis e instituições, afigura-se haver tocado seus apogeus. De um lado, existem os que se submergem num gozo aparente e fictício, e do outro estão as multidões famintas, aos milhares que não têm senão rasgado no peito ferido o sinal da cruz, desenhado por Deus com suas mãos prestigiosas como símbolos que Constantino gravara nos seus estandartes. E, sobretudo, mestre, é a perspectiva horrorosa da guerra. Não há tranquilidade e a terra parece mais um fogareiro imenso, cheio de matérias em combustão. Mas o bondoso espírito ancião me respondeu com humildade e brandura: meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Achei graça no seu paradoxo, porém só me resta acrescentar: deixe o mundo em paz com a sua guerra e a sua indiferença. Não será minha boca quem vá soprar na trombeta de Josafá. Cada um guarde aí a sua tensa ou o seu preconceito. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo a 23 de abril de 1935. Trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve. Apreciando em 1932 o Parnasso de Além-Túmulo que os poetas desencarnados mandaram ao mundo por intermédio de você, chamei a atenção dos estudiosos para a incógnita que o seu caso apresentava. Os estudiosos certamente não apareceram, deixando, porém, o meu corpo minado por uma hipertrofia remitente. Lembrei-me do acontecimento. Julgara eu que os bardos do outro mundo, com a sua originalidade estilar, se comprometiam pela eternidade da produção no falso pressuposto de que se pudessem identificar por outra forma. Encontrando ensejo para me fazer ouvir através de suas mãos, escrevi essas crônicas póstumas que o Sr. Frederico Figner transcreveu nas colunas do Correio da Manhã. Não imaginei que o humilde escritor desencarnado estivesse ainda na lembrança de quantos o viram desaparecer, e as minhas palavras provocaram celeuma. Discutiu-se e ainda se discute. Você foi apresentado como hábil fazedor de pastiches, e os noticiaristas vieram averiguar o que havia de verdadeiro em torno de seu nome. Colheram informes, conheceram a honestidade da sua vida simples e as dificuldades dos seus dias de pobre, e por último, quiseram ver como você escrevia a mensagem dos mortos com uma Remington acionada por dedos invisíveis. Tive pena quando soube que iam conduzi-lo a um teste, e recordei-me do primeiro exame a que me sujeitei aí, com o coração batendo forte. Fiz questão de enviar-lhe algumas palavras como o homem que fala de longe a sua pátria distante, através das ondas de Hertz, sem saber se os seus conceitos serão reconhecidos pelos patrícios, levando em conta as deficiências do aparelho receptor e os desequilíbrios atmosféricos. Todavia, bem ou mal, consegui falar alguma coisa. Eu devia essa reparação à doutrina que você sinceramente professa. Esperariam talvez que eu falasse sobre os fabulosos canais de Marte, sobre a natureza de Vênus, descrevendo como os viajantes de Júlio Verne a orografia da Lua. Julgo, porém, que por enquanto me é mais fácil uma discussão sobre o diamagnetismo de Faraday. Admiraram-se quando enxergaram a sua mão vertiginosa correndo sobre as linhas do papel. A curiosidade jornalística é agora levantada em torno da sua pessoa. É possível que outros acorram para lhe fazer suas visitas, mas ouça bem,
Não me espere como a pitonisa de Endor aguardando a sombra de Samuel para fazer predições a Saul sobre as suas atividades guerreiras. Não sei movimentar as trípodes espíritas e se procurei falar naquela noite é que o seu nome estava em jogo. Colaborei assim na sua defesa, mas agora que os curiosos o procuram na sua ociosidade, busque no desinteresse a melhor arma para desarmar os outros. Eu voltarei provavelmente quando o deixar em paz na sua amargurosa vida. Não desejo escrever maravilhando a ninguém e tenho necessidade de fugir a tudo o que tenho obrigação de esquecer. Fixe, pois, com a sua cruz, que é bem pesada, por amor daquele que acende o lume das estrelas e o lume da esperança nos corações. A mediunidade, posta ao serviço do bem, é quase a estrada do Gólgota, mas a fé transforma em flores as pedras do caminho. Li aí, certa vez, num conto delicado, que uma mulher, em meio de sofrimentos acerbos, apelara para Deus, a fim de que se modificasse a volumosa cruz da sua existência. Como a filha de Cipião, vira nos filhos as joias preciosas da sua vaidade e do seu amor, mas, como Níobe, vira-os arrebatados no torvelinho da morte, impelidos pela fúria dos deuses. Tudo lhe falara nas fantasias do amor, do lar e da aventura. Senhor, exclama ela, por que me deste uma cruz tão pesada? Arrancai dos meus ombros fracos esse insuportável madeiro. Mas, nas asas brandas do sono, a sua alma de mulher viúva e órfã foi conduzida a um palácio resplandecente. Um anjo do Senhor recebeu-a no pórtico com a sua bênção. Uma sala luminosa e imensa lhe foi designada. Toda ela se enchia de cruzes, cruzes de todos os feitios. Aqui, disse-lhe uma voz suave, guardam-se todas as cruzes que as almas encarnadas carregam na face triste do mundo. Cada um desses madeiros traz o nome do seu possuidor. Atendendo, porém, a tua súplica, ordena a Deus que escolhas aqui uma cruz menos pesada do que a sua. A mulher escolheu conscienciosamente aquela cujo peso competia com suas possibilidades, escolhendo-a entre todas. Mas, apresentando ao mensageiro divino sua preferência, verificou que na cruz escolhida se encontrava esculpido o seu próprio nome, reconhecendo a sua impertinência e rebeldia. Vai, disse-lhe o anjo, com a tua cruz e não descreias. Deus, na sua misericordiosa justiça, não poderia macerar os teus ombros com um peso superior às tuas forças. Não se desanime, portanto, na faina em que se encontra, carregando esse fardo penoso que todos os incompreendidos já carregaram. E agora, que os bisbilhoteiros o procuram, trago-lhe o meu adeus sem prometer voltar breve. Que o Senhor derrame sobre você a sua bênção que conforta todos os infortunados e todos os tristes. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo a 28 de abril de 1935. A passagem de Richer. O senhor tomou lugar no tribunal de sua justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram enobrecidos nas ações dignificadoras deste mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Justamente, pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria.
Desde os primórdios das suas lutas na Terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino das suas inspirações. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais, tão cedo revelados no mundo. A sua passagem pelas academias da Terra que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade lecionou na Faculdade de Medicina, obtendo a cadeira de Fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando seu nome e admiração universal. E em memória de espiritualidade, replicou austeramente o senhor, que lhe dera os meus emissários e de que forma retribui o seu espírito a essas dádivas? Nesse particular, exclamou o solícito anjo, muito lhe foi dado. Quando deixaste cair mais intensamente a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Em Carqueirane, em Milão e na ilha Rubô, muitas claridades o bafejaram junto da Eusápia Paladino, quando seu gênio se entregava a observações positivas com seus colegas Lodge, Mears e Sedgwick. De outras vezes, como Delany, analisou as célebres experiências de Alger, que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração, a fim de que ele afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações com as imagens maravilhosas das vossas verdades, porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desanimaram nem descansaram nunca em torno da sua individualidade. Mas, apesar de todos os esforços despendidos, Richer viu nas expressões fenomenológicas de que foi atento observador apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele, que foi o primeiro organizador de um dicionário de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, senhor, encarar as verdades imortalistas senão como hipóteses, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio inclinando para a fé, até hoje inacessível, ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo que apareceu no planeta como a grande esperança, e nesses últimos dias a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o senhor, Richer terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim, tão depressa, retornou o anjo, advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richer um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na terra, a fim de que ele vos servisse, servindo a humanidade? Não, disse o senhor, tristemente. Se, após 85 anos de existência sobre a face da Terra, não pôde reconhecer com a sua ciência a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de seu estado nesse mundo, como recompensa aos seus esforços honestos em benefício dos seus irmãos em humanidade. Quero dar-lhe agora, com poder no meu amor, a centelha divina da crença que a ciência planetária
jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira, em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delany estende-lhe os braços de amigo. Denis e Flammarion contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da Revista dos Dois Mundos, cooperadores devotados dos anais das ciências psíquicas, ali estão para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo. Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carmen, mas a seu lado repousam seus despojos cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma, e no momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam, ouve uma voz suave e profunda falando do infinito. Richer, exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia. Por que não afirmaste a imortalidade? Por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário de ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderei reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros. Aprendeste, ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia decifraste, com teu esforço abençoado, muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo, e todos os teus dias representam uma sede grandiosa de conhecimento. Mas, eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros e diante dela desapareceram os teus compêndios ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, como um venábulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam Pai Nosso que estais no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada do éter da eternidade, e entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo, a 21 de janeiro de 1936.